Você vai conhecer a história de um dos maiores gênios do futebol brasileiro, mas que teve a carreira interrompida bruscamente aos 23 anos de idade por causa de um acidente de carro misterioso. O acidente foi gravíssimo na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio. O jogador Denner morreu na hora dentro do carro onde estava na qualidade de passageiro. A família de Denner insistiu para ele viajar para o Rio de avião e não de carro, mas o Denner não aceitou o conselho. Familiares tiveram pressentimento que algo ruim pudesse acontecer com o garoto e eles estavam certos. O pai e a mãe pediu para ele não ir, pediu para ele ir de avião, para ele não ir. Centenas de torcedores e curiosos cercaram o carro onde estava o jogador morto. Denner não teve nem tempo de ser socorrido. Mas espera um pouquinho, a morte de Denner foi em razão de mero acidente? Foi crime ou uma fatalidade do destino? Logo de início da carreira de Denner, ele foi comparado a Pelé. Era a nossa maior promessa no futebol. Bom, eu acho que a minha maior qualidade são dribles rápidos, com velocidade, em direção ao gol. Acho que esse é o meu forte. Era um meio-campista goleador nato. Mesmo com pouca idade, cansou de fazer belos gols. Denner chegou a impressionar até Maradona quando seus times se enfrentaram. Denner costura a defesa gaúcha e faz um golaço. Uma jogada digna de Maradona para Maradona ver. Às vezes eu acho um drible bonito, mais bonito do que um gol. Os estádios ficavam lotados, pois o público queria ver os dribles desconcertantes de Denner. Esse gol diz um pouco sobre a habilidade e rapidez do franzine jovem Denner. Era difícil marcar o moleque. Até o jogador do Corinthians, Vladimir, levou uma caneta de Denner. Meu nome é Jorge Lordello e deixa eu logo te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E deixa eu te pedir uma força que é importante para a minha equipe. Deixa o seu like e inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito. E agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um jogador que foi comparado a Pelé perdeu a vida bestamente num acidente mal explicado. Gente, quando o assunto é segurança, não basta ter câmera. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda que uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar. Câmeras podem captar a placa de um carro, como também a movimentação de um suspeito. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a enxergar o contexto geral. É essa lógica que a CoSecurity aplica em transformar câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajuda a polícia. As câmeras da rede CoSecurity estão integradas no Smart Sampa, no Muralha Paulista, no Muralha Digital em Curitiba, no Monitor OZ e no 190 Rio de Janeiro. A verdade é que não é só sobre filmar, é sobre conectar pontos, entender o que aconteceu e aumentar a capacidade de prevenção e resposta. Era com a bola que o pequeno Denner fazia toda a diferença e chamava a atenção das pessoas. A vida desse menino era uma bola de futebol. Muita gente dizia que Denner não jogava e sim brincava de futebol, tamanha a alegria dos seus lances geniais. Ele fazia também gol de falta e de longe do gol. Ele tinha chute certeiro e sempre bem colocado. Denner cresceu na Vila Ede, zona norte paulistana, e era torcedor fanático do São Paulo. Ele nasceu no dia 2 de abril de 71. Mas dizem que o sonho do menino Denner era ser jogador do Corinthians, mas isso nunca aconteceu. Órfão de pai desde os 8 anos, Denner e os irmãos tiveram que começar a trabalhar para ajudar no sustento da família pobre. Ele estudava pela manhã, trabalhava à noite e jogava futebol de salão por cachê na Vila Mariana, no Colégio Bilac, com o qual
Ele foi campeão em torneios intercolegiais, como a Copa Danap Jovem Pan. Em 1987, Denner foi detido, ele foi preso, junto com outras 5 pessoas, e eles foram levados para o 9º DP, que fica no bairro do Carandiru, zona norte aqui de São Paulo. Rubinho, diretor do Colégio Bilac, onde Denner estudava, assinou na época um termo de responsabilidade e Denner foi liberado 2 dias depois da delegacia e encaminhado para o Programa de Liberdade Assistida da antiga FEBEM. Em 1982, aos 11 anos, Denner entrou pela primeira vez no estádio do Canindé para defender a equipe mirim da Portuguesa de Desportos. 4 anos mais tarde, vai vendo, ele teve que abandonar o sonho de fazer carreira no futebol para ajudar a mãe com as despesas de casa. Em 1988, ele voltou a treinar nas categorias de base da Portuguesa de Desportos, após uma passagem frustrada de 2 meses pelo time dele de coração, que era o São Paulo. O treinador José Wilson, da época treinador da equipe sênior, rapidamente promoveu o jogador para a equipe profissional da Portuguesa. Durante 3 anos, Denner treinava entre os profissionais e ainda jogava pelos júniores. E foi assim que ele levou a Portuguesa ao primeiro título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júniores em 1991, sendo, no fim, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Foi aí que tudo começou. Taça São Paulo, um dos melhores campeonatos de júnior, e é um pulo muito grande profissional. Você vê que depois que saí da Taça São Paulo, fui titular na Portuguesa no time principal e com isso abriu várias portas para mim e graças a Deus hoje estou. No ano anterior, a equipe já havia se sagrado campeã do Campeonato Paulista Sub-20, com praticamente o mesmo elenco. Seu primeiro jogo como profissional ocorreu no dia 14 de outubro de 1989, na derrota por 2-1 para o Grêmio. O jogo foi lá em Porto Alegre. Ao fim da partida, o ex-lateral do Grêmio, Alfinete, foi até o jovem Denner e pediu para trocar de camisa. Denner disse o seguinte, abre aspas, "Poxa, estou estreando hoje, sou do juvenil ainda, não tenho dinheiro. Se te der a camisa, vou ter que pagar 500 paus em outra." Bom, vamos lá. Em 1991, Denner fez o gol que é considerado o mais bonito da história do Estádio do Canindé. Em uma partida válida pelo Campeonato Paulista, entre Portuguesa e a Inter de Limeira, Denner arrancou de antes do meio de campo, driblou 3 rivais em incontáveis buracos no gramado, que fazem a bola perder completamente a direção. E aí ele tocou na saída do goleiro, um verdadeiro golaço. E foi na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Grêmio foi derrotado por 4-0 pela Portuguesa, que Denner chamou a atenção lá do Clube Gaúcho. Zélio Rockman, ex-assessor do presidente Fábio Koff do Grêmio, conta que ninguém no Olímpico esquecia aquele pretinho que, conforme palavras do próprio Zélio, destruiu o Grêmio na final da Copinha. Acho que o Campeonato Gaúcho é duro, mas o frio acho que é bem mais duro. Em 1993, Denner foi emprestado por 3 meses ao Clube do Rio Grande do Sul para o Grêmio, onde foi campeão gaúcho em 93, seu primeiro título como profissional. No fim do empréstimo ao Clube Gaúcho, o jogador retorna à Portuguesa para disputar o Campeonato Brasileiro de 93, ajudando a equipe a terminar na 9ª colocação daquele certame. Nesse seu retorno à Portuguesa, destaca-se um jogo que foi contra o Santos, quando Denner marcou um golaço. Ele colocou entre as pernas do zagueiro índio, ganhou na velocidade de outro adversário, fintou o goleiro Edinho e empurrou para as redes. Ao todo, nas 2 passagens pelo clube, ele disputou 141 jogos e marcou 24 gols com a camisa da Portuguesa. Com apenas 20 anos de idade e ainda como jogador da Portuguesa, Denner teve a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira. Em 27 de março de 91, ele jogou contra a Argentina em Buenos Aires, fez a sua estreia ao entrar no lugar do meia Luiz Henrique. Mesmo com poucos minutos em campo,
O baixinho da Portuguesa, o Denner, iniciou a jogada que culminaria no terceiro gol brasileiro. Ele fez parte do plantel da seleção brasileira que não se classificou para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. No ano seguinte, em 94, o jogador Denner foi novamente emprestado, agora dessa vez para o Vasco da Gama, onde ele teve belas atuações e sagrou-se campeão pelo Vasco da Taça Guanabara. Durante uma excursão do Cruz Maltino pela Argentina, ele comeu a bola em amistoso contra o New Old Boys e recebeu elogios até de Maradona, que fez questão de cumprimentá-lo no final da partida. Com as boas atuações, Denner passou a ser saudado pela torcida do Vasco com o nada modesto grito de "É Cafuné, Cafuné". O Denner é a mistura do Garrincha com o Pelé. O ídolo do Vasco da Gama chegou a ser tratado como um novo Pelé e teve uma arrancada da carreira parecida com a de Neymar. Pepe, ex-jogador do Santos e da seleção e ex-técnico do Denner na Portuguesa, disse em abril de 94, abre aspas, "O Denner tinha que estar ontem em Paris, em amistoso da seleção, e não dando trombada no Rio. Merecia ter tido mais chance na seleção. Foi o jogador que mais se aproximou de Pelé em relação a talento." Em 17 de abril de 94, fez sua última partida, um empate de 1-1 com o Fluminense, válida pelo quadrangular final do Campeonato Carioca. Denner foi expulso naquela partida e aí ele pegou o carro juntamente com um amigo e ele veio para São Paulo na sua folga, pois ele ia se reunir com dirigentes da Portuguesa e dirigentes também do clube do Stuttgart, lá da Alemanha, em que jogava na época o Dunga. E ele ia fazer uma futura reunião para ser transferido lá para a Alemanha. Bom, após ter ficado 2 dias em São Paulo, cuidando da sua carreira e desse contrato com o Stuttgart, e ele visitou também alguns familiares, Denner retornou de carro para o Rio de Janeiro no dia 19 de abril de 94, guarde bem essa data. O carro de Denner, um Mitsubishi Eclipse com a placa DNR 0010, era dirigido por um amigo dele, de nome Otto Gomes Miranda. Nessa época, Denner tinha 23 anos de idade, ou seja, tinha toda uma carreira de futebol pela frente. Mas, por volta das 5h15 da madrugada do dia 19 de abril, o motorista Otto perdeu a direção do carro esportivo e chocou-se contra uma árvore lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube Naval Piraquê, lá no Rio de Janeiro. Gente, a curva era leve e na altura do número 2225 da Avenida Borges de Menezes ocorreu o choque, o acidente do Mitsubishi com uma árvore. Denner viajava dormindo no banco do carona e o Denner foi asfixiado pelo cinto de segurança e ainda bateu com a cabeça no teto do carro. A perícia da Polícia Civil concluiu que o carro estava na 5ª marcha em altíssima velocidade. O carro esportivo ficou totalmente destruído. O motorista, o Otto, que era amigo de Denner, sobreviveu ao forte impacto, mas o jogador morreu na hora. O motorista do Mitsubishi Eclipse foi internado no Hospital Miguel Couto, onde se submeteu a cirurgias, pois ele fraturou as pernas e rompeu até a bexiga. A causa-mortes de Denner foi uma asfixia por lesão aqui na faringe e uma contusão no pescoço. Este acidente terminou tragicamente uma carreira promissora. Investigações da polícia posteriormente descobriram que Denner deixou o banco inclinado demais, anulando a eficiência do cinto de segurança. Esse foi o grande problema que fez com que o próprio cinto de segurança pressionasse o seu pescoço. O velório do jogador foi no Clube da Portuguesa em São Paulo, onde ele foi revelado. Denner foi enterrado no cemitério do Araçá, em São Paulo. A esposa de Denner, com o qual ele teve 3 filhos, estava desconsolada e não largava o caixão do marido.
Meses após o acidente, um laudo policial confirmou que Otto havia dormido ao volante e, por isso, causou o acidente. Ou seja, o motorista de Denner respondeu pelo crime de homicídio culposo. A cláusula 9 do contrato firmado entre a Portuguesa e o Vasco da Gama, onde Denner jogava, obrigava, o Vasco a fazer um seguro de vida a acidente pessoal do atleta, o qual deveria dar cobertura até o efetivo término do empréstimo, e o valor desse seguro era de 3 milhões de dólares. O Vasco da Gama, porém, não havia feito seguro obrigatório, descumprindo esse acordo, o que deu origem a uma briga que duraria anos até a Lusa e a família do atleta finalmente receberem o dinheiro. Após a morte de Denner, a família tinha direito a parte do dinheiro do seguro do jogador, mas não foi nada fácil receber esse valor. A família reclamou na justiça os seus direitos e, após 10 anos de julgamento, o tribunal decidiu em definitivo que o Vasco da Gama, que foi o último clube de Denner, que deveria o quê? Pagar toda a dívida para a família e também para a Portuguesa de Desportos. A Portuguesa recebeu a sua parte, porém, a família do atleta precisou legitimar a esposa de Denner, já que, apesar de estar com o jogador desde os 18 anos e ser mãe dos seus filhos, não era oficialmente casada com o jogador. Gente, é difícil. Após 13 anos, o clube e a viúva de Denner chegaram ao acordo para o pagamento da dívida. Mas demoraram 21 anos para que a viúva de Denner recebesse o total dessa indenização. Vamos relembrar agora os 3 gols mais bonitos do menino Denner. O primeiro gol lindíssimo foi contra o Inter de Limeira em 91. Ele driblou o primeiro e em seguida ele deu uma adiantada na bola e o drible da vaca e marcou um golaço. O outro golaço de Denner lembrou uma jogada de placa de Pelé no Maracanã, uma verdadeira pintura. E o último gol maravilhoso foi contra o Santos. Ele foi driblando todo mundo e no final até o goleiro ficou para trás. O jornalista esportivo Mauro Betting acompanhou a curta carreira de Denner de perto. Pedi para ele contar um pouco para a gente qual era o tamanho do Denner do futebol. Jorge Lordello, na cena do crime, um privilégio estar aqui com você e um prazer de ofício ter trabalhado, ter visto os 3 anos brilhantes do Denner, desde a conquista da Copa São Paulo de Juniores em 91 com a Portuguesa, o melhor time que eu vi jogar numa Copa São Paulo, o melhor futebol. E depois como ele brilhou na Lusa já em 91 com gols de placa, como ele fez no Canindé contra a Inter de Limeira, depois faria em 93 contra o Santos também no Canindé, o que jogou no Grêmio, o que jogaria no Vasco quando ele jogava, quando lamentavelmente teve aquele acidente na Lagoa em 19 de abril, na madrugada de 19 de abril de 1994. Horas depois ele assinou um pré-contrato com o Stuttgart. Ele não iria para a Copa, mas iria para a Alemanha, a gente não sabe o que seria, mas a gente foi feliz enquanto pôde ver o talento puro de um craque brasileiro como o Denner, desde 91 na seleção brasileira, deu um show num 3-3 lá na Argentina, uma porradaria, ele deu show, encantou. Como encantava, como dizia o seu ex-treinador de Lusa, o Otacílio Gonçalves, o Denner não driblava, desviava. Para quem não viu, ele tem muito, o Neymar tem muito dele, o Robinho tem muito dele, o próprio Denilson tem muito dele. Denner podia não ser tão um atleta tão completo, tão compenetrado, tão objetivo, tão responsável, mas dentro de campo ele tinha aquela ginga, aquela molecagem maravilhosa desde a base da Portuguesa. Perdemos uma figura querida até, sou amigo dos filhos dele, mas o Denner é aquele que nos deixa órfãos, sim, pelo talento que ele tinha. Grande abraço e bom programa. Mas veja o que a minha equipe de produção descobriu sobre o motorista do carro do Denner, que é o Otto Gomes de Miranda. Você não vai acreditar. Ele foi assassinado em julho de 1995. Jornais da época apontaram que Otto Gomes de Miranda, como, abre aspas, suspeito de fazer parte do esquema de tráfico de armas de um coronel da reserva que foi preso no mês passado. O tal de Otto era conhecido no meio futebolístico, tanto é que ele é que estava dirigindo o carro do Denner e provocou esse grave acidente que matou
o promissor jogador que tinha apenas 23 anos de idade. Otto Gomes de Miranda foi segurança do camisa 9 Romário e era amigo de outros jogadores de futebol. Otto era, na época, também suspeito de contrabandear armas dos Estados Unidos para o Brasil, veja se tem cabimento. A Polícia Federal o investigava desde quando ele foi preso no aeroporto de Miami com armas que ele ia trazer para o Brasil. Além da acusação de contrabando, Otto Miranda é suspeito também de atuar como doleiro e também trabalhar no tráfico de drogas. Ele só conseguiu voltar ao Brasil após pagar fiança à justiça americana. O jogador Denner e Otto Miranda se conheceram 3 meses antes do fatídico acidente de trânsito. O jornal Folha de São Paulo, de 20 de abril de 94, alegou que Otto Miranda foi apresentado para Denner pelo jogador Edmundo, que jogava pelo Palmeiras naquela época. Denner estava jogando pelo Vasco e, como ele não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, ele passou a frequentar a praia da Barra da Tijuca, onde morava vários jogadores de futebol, aonde ele acabou conhecendo Otto Miranda. O motorista que dirigiu o carro de Denner cometeu crime de homicídio culposo, ou seja, não foi fatalidade do destino ou um mero acidente. Foi um crime que tirou a vida de uma das maiores promessas do futebol brasileiro na década de 90. Otto Miranda estava respondendo inquérito policial sobre crime de homicídio culposo. O inquérito, é claro, foi arquivado, pois o motorista de Denner foi morto meses após o acidente. A última informação que a minha equipe de produção descobriu é que o carro de Denner, o carro luxuoso que Denner estava quando morreu, está guardado bem perto do clube do Vasco até hoje, onde fica lá o estádio de São Januário. O carro que Denner usava e que ele chamava de Pássaro está atualmente numa garagem na frente do complexo aquático do Vasco da Gama. O local é de propriedade do ex-vice-presidente de futebol do Vasco, que é o senhor José Luiz Moreira, que era dono, na época, de uma empresa de táxi. Ele atendeu o pedido de guardar o carro de Denner, feito na época pelo jogador Roberto Dinamite. Ele está com o carro batido até hoje. Esse carro, na verdade, foi um presente da Portuguesa na época que ele renovou o contrato com Denner, que exigiu esse mimo, né? Esse carro que todo jogador de futebol queria na época, lá em 93. Poucos meses depois, Denner foi emprestado para o Vasco da Gama e, é lógico, levou o carro para o Rio de Janeiro. E foi com esse carro esportivo, que era o mais veloz na época, que Denner morreu, por causa da imprudência do motorista que ele tinha amizade e confiava. A mãe do craque nunca esqueceu do filho. Conforme o tempo vai passando, mais a saudade aumenta, mais dói. Olha, pessoal, eu vi o Denner jogar e eu posso dizer a você que a gente ficava esperando ele entortar algum jogador com seus dribles rápidos e mágicos. A lembrança que fica é o sorriso fácil desse moleque travesso que ele tinha. Denner morreu com 23 anos de idade, mas entrou para a história como sendo um dos maiores jogadores do Brasil. Olha, presta atenção, se você quer realmente passar num concurso para qualquer carreira policial, você tem que conhecer o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram, estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM em vários municípios. E olha, além dos cursos que te preparam para você entrar para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais. Também tem os chamados tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o EJA, hein? Para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site agora ou escaneie o QR Code e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já reparou que muitos jogadores se deram mal e até foram presos por causa de companhias e amigos que tinham depois que ficaram milionários? Você acredita que muitos jogadores não estão preparados para a fama e para o dinheiro? Me diga uma coisa, a morte de Denner
poderia ter sido evitada se ele tivesse sido mais prevenido? Ou você acredita que o destino quis que ele fosse embora desse plano astral aos 23 anos de idade? Olha, queria muito que você colocasse nos comentários a sua opinião. Mas calma que eu ainda tenho um recadinho para você. Toda terça-feira, 19h, tem live comigo aqui no canal e é a oportunidade de você fazer a sua pergunta diretamente para mim. Então aproveita o embalo, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito a postar mais roteiros por semana. Ative o sininho de notificação e encaminhe essa história para as pessoas que você conhece e que amam o futebol brasileiro.